Medjugorje. Olha, só de ouvir esse nome, por mais de 40 anos, já vem à cabeça imagens de uma fé muito intensa, peregrinações gigantescas e, claro, uma controvérsia que dividiu o mundo católico. É a história de um fenômeno que começou num vilarejo pequeno e se tornou um dos maiores centros de oração do mundo. E no centro de tudo isso, tem uma pergunta que parece simples, mas é super complexa. A Virgem Maria está mesmo aparecendo para um grupo de videntes todos os dias desde 1981? Milhões e milhões de pessoas vêm se perguntando isso. Pois é, décadas de debates, de investigações, de espera, parecem ter chegado ao fim. Em setembro de 2024, a Santa Sé finalmente soltou seu parecer oficial, fechando um longo capítulo de incerteza. Então vamos mergulhar e entender o que isso significa. Para a gente entender a decisão de agora, a gente precisa voltar lá no comecinho, né? Vamos ver como um acontecimento numa aldeia bem pequena acabou virando um fenômeno que chamou a atenção do mundo inteiro. A jornada foi longa, viu? E bem gradual. Começou em 81, ainda sob um regime comunista. A popularidade do lugar explodiu muito rápido e, aos pouquinhos, a igreja foi dando passos, sempre com muita cautela. Primeiro, permitiu o culto, depois autorizou as peregrinações oficiais, até chegar na decisão final de 2024. Mas assim, a história de Medjugorje nunca foi uma coisa simples. Desde o começo, sempre foi essa mistura. De um lado, um fervor espiritual que não dá para negar, que atraiu milhões de pessoas. Do outro, debates e atritos bem quentes que chegaram até o topo da igreja. No coração da experiência de Medjugorje, a gente encontra 5 mensagens principais que são conhecidas como as 5 pedrinhas: paz, fé, conversão, oração e jejum. São propostas espirituais que, vamos combinar, conversam diretamente com a doutrina católica mais tradicional. E o apelo dessas mensagens é uma coisa impressionante. Para se ter uma ideia, antes da pandemia, mais de 2 milhões de peregrinos visitavam o vilarejo todos os anos. Isso transformou o lugar num dos maiores centros de oração do mundo. Agora, o que é muito interessante aqui é que estes são os frutos que o próprio Vaticano reconheceu na sua nota final. Conversões, vocações, famílias sendo restauradas. A igreja percebeu que algo espiritualmente poderoso estava acontecendo ali, não importava qual a origem exata dos fenômenos. E essa separação entre os frutos e a causa se tornou a chave de toda a decisão. Mas, ao mesmo tempo, sempre existiu um ceticismo bem forte, inclusive lá no alto escalão. Essa frase famosa do Papa Francisco, dita em 2017, resume perfeitamente a dúvida sobre a natureza dessas aparições diárias e contínuas. E aqui fica claro o conflito. De um lado, a diocese local, que sempre foi contra, com o pé firme. Do outro, várias comissões científicas que não encontraram nenhuma fraude ou problema mental nos videntes. Uma tensão que se arrastou por décadas. E toda essa tensão, essa espera longa, nos traz ao momento principal da história. A chegada do documento que todo mundo estava esperando, com a promessa de colocar um ponto final na questão oficial da igreja sobre Medjugorje. E olha, não foi um documento qualquer. Veio do Dicastério para a Doutrina da Fé, que é o guardião da doutrina da igreja, e foi aprovado direto pelo Papa. O objetivo era claro, encerrar a confusão e dar um norte pastoral para todo mundo. Então tá, depois dessa história toda, o que exatamente a igreja decidiu? A resposta não é um simples sim ou não. Ela está numa expressão em latim que a gente precisa entender direitinho. O termo-chave é este: nihil obstat. É fundamental entender o que isso quer dizer. Nihil obstat significa literalmente nada impede. Pensa num sinal verde pastoral. A igreja está dizendo o seguinte: olha, a devoção em Medjugorje é segura, não tem nada ali que vá contra a fé. Mas, e aqui está o pulo do gato, ela não está dizendo que as aparições são um milagre confirmado. É uma permissão e não uma confirmação do milagre. Essa tabela resume tudo perfeitamente. O que está autorizado? O culto, as peregrinações, reconhecer os frutos bons que acontecem lá. O que não foi declarado? A origem sobrenatural dos fenômenos, a autenticidade de cada uma das milhares de mensagens ou um julgamento sobre a vida dos videntes. A igreja basicamente separou o fenômeno espiritual dos eventos em si. Então, o ponto central é esse. A igreja mudou o foco. A pergunta deixou de ser "isso é um milagre?" e passou a ser "essa experiência está ajudando as pessoas a encontrarem Deus?" E para essa segunda pergunta, a resposta foi um sim bem claro. Bom,
Tudo isso nos leva à parte mais prática. Com essa decisão na mesa, o que isso significa para quem segue essa devoção ou para quem só quer entender como se posicionar? A orientação é bem direta. Primeiro, focar naquelas mensagens centrais que são universalmente boas. Segundo, obedecer à igreja e à sua orientação. Terceiro, e a nota deixa isso bem explícito, as peregrinações são para o encontro com Cristo e Maria, não com os videntes. E por último, tudo deve levar de volta ao Evangelho. E de uma forma muito forte, o próprio Vaticano usou uma das primeiras mensagens atribuídas a Medjugorje para reforçar esse ponto. A resposta final não está em novas revelações, mas na palavra de Deus que a igreja já tem. E assim, a saga de Medjugorje chega a uma conclusão pastoral. A igreja não deu um sim ou não para o milagre, mas abraçou os frutos de fé que nasceram ali. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Será que esse modelo de focar nos frutos em vez de validar a origem pode ser o caminho para outras devoções populares no futuro? É uma mudança de paradigma que valoriza a experiência da fé acima de tudo.